Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, que a gente possa conversar um pouquinho hoje sobre Martineau. Eu já gravei aqui várias lives, algumas lendo o livro Como Observar, outras lendo o Sociedade na América, o volume Política. Daqui a pouco eu vou gravar uma outra série de lives lendo um livro que está para sair, que é o Economia, o volume 2 do Sociedade na América. Mas hoje a conversa é diferente. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a Harriet Martineau. A gente está no mês de junho e na quarta-feira é dia 12 de junho, dia do nascimento de Harriet Martineau. A gente nunca comemora o nascimento das mulheres, né? E essa semana eu me peguei vendo assim um monte de reportagem, lives, falando sobre o nascimento dos homens, alguns homens, Kafka e vários outros. E aí eu pensei o seguinte, por que a gente não fala também sobre o nascimento das mulheres? Por que isso não aparece? Por que não tem nenhum card de divulgação, né? Vamos fazer isso então? Me propus a fazer o da Martineau e espero que outras pessoas façam das outras teóricas ou que a gente consiga articular isso de alguma forma. É um modo da gente falar um pouquinho sobre a vida da autora também, da teórica, né? E como é que a gente faz isso? Mostrando que era uma pessoa tal como nós, com condições diferentes, que teve uma vida com acasos, com elementos fortuitos, né, incontroláveis, mas que teve também uma parte muito grande de empenho, de esforço, voltado para a conclusão, para a realização de um determinado objetivo, né? Eu acho que essa história, esse roteiro, ele se aplica a quase todo mundo, né? Se não a todo mundo. Com a Martineau não foi diferente. Então, a Martineau nasce no dia 12 de junho de 1802. Ela é a sexta filha de uma família de 8. Ela é filha do Thomas Martineau e da Elizabeth Henke. Essa família era uma família classe média, né? A Martineau vem de uma geração de huguenotes que foge da França por perseguição política. Então, assim, tem uma série de consequências aí, circunstâncias que vão permear toda a vida da Martineau relacionada à religião e mostrando para ela que a religião tem muito mais do que a ideia de transcendente. Na verdade, a religião é banhada em imanências, né? Isso começa desde a infância da Martineau, com os ancestrais dela, na verdade, fugindo da França e indo para a Inglaterra, região limite, depois avançam no território, e depois com a própria Martineau, que vai ao longo da vida discutindo o que é a religião e vivendo a religião. Então, isso aí é um outro assunto, a gente conversa em outro momento, mas é um elemento caracterizador, né? A Martina nasce nessa família, então, cujos ancestrais são huguenotes, mas o pai da Martineau estava fadado a ser um médico cirurgião, como todo mundo da família Martineau, assim, os homens, né, detalhe. Geralmente os mais velhos eram cirurgiões. E aí ele resolve que não ia ser não, ele resolve ser um industrial ou um manufacturer, como vai dizer a Martineau, né? Vai produzir bombinas e outras coisas. Mas é um fabricante, um manufator que vai falir. E aí vai trazer uma série de consequências também. Então, uma família de classe média falida, né? Falida quando? Quando a Martineau é jovenzinha, então ela vai passar toda a infância e a juventude em boas condições para adquirir um capital cultural, né? Vai ter aula com os próprios irmãos, vai aprender francês, latim, alemão, né? Italiano, vai ter um curto tempo, período na escola, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. A ideia aqui é fazer um vídeo curto de no máximo 10 minutos, então não posso avançar sobre outros temas. E eu estou deixando tudo muito livre, então a gente vai discutindo em razão do que for aparecendo também, né? Esse nascimento da Martineau é um nascimento marcante na família, assim como do último irmão, que é o James Martineau. Esse James Martineau vai se tornar um reverendo, vai estudar, vai ter acesso à faculdade. Era o irmão dos homens, né, o caçula, porque vai ter a irmãzinha caçula também, que é a Ellen. E a Martineau
vai ser das meninas aquela que vai ter vários problemas de saúde e que, por conta disso, não vai poder acessar oportunidades de mercado que as outras teriam. Quais oportunidades? Ser governanta ou cuidadora de crianças, educadora de crianças, assim, as aulas particulares, né, as aulas domésticas. A Martinô não vai poder fazer isso porque ela era surda, parcialmente surda, né? E ela tinha dificuldade, né, de manter esse diálogo que fosse de ensino-aprendizagem. Pelo menos essa era a alegação e o reconhecimento, inclusive, da Martinô. Isso não impedia ela de entrevistar pessoas, de estar no convívio social, de escrever os relatos que eram passados, né? Então tem aí uma discussão também para ser feita em que medida uma pessoa que tem surdez não pode exercer a profissão da docência. Agora notem, a Martineau ela tinha uma dificuldade que era uma dificuldade talvez na compreensão distante. Ela vai relatar isso quando ela está escrevendo a autobiografia, em que ela fala, olha, eu tinha que sentar mais perto do professor para eu poder ouvir o que era dito, né? Enquanto os meus colegas não. E aí eu começo a perceber que não era mãe a minha, né, Martino falando. A minha família também começa a entender que tinha alguma coisa errada, inclusive a culpar ela porque ela não tinha percebido antes essa surdez, né? Bom, isso é muito importante na vida de uma pessoa, convenhamos, porque quando a gente tem condições de escutar normalmente, quando a gente tem condições de acessar todos os nossos sentidos, a Martineau vai dizer sempre que de 5 sentidos ela tinha apenas, ela usufruía apenas de 2, né, porque ela não conseguia escutar bem, ela não conseguia sentir o gosto das coisas, ela não conseguia sentir o cheiro. Então, a Martineau vai reclamar isso, vai dizer que isso fez da vida dela uma vida sem a primavera. A primavera vem dos sentidos todos, segundo ela, sendo usufruídos, né? Inclusive, tem uma passagem que eu usei agora como epígrafe mesmo da minha tese para titular, defesa para titular, que a Martineau fala que quem tenha a dependência, né, desses sentidos, a ausência deles, vai passar dias de luta, de trabalho exaustivo, né? Parece que a vida é isso, se resume a isso. Enfim, eu queria falar sobre o nascimento e acabei tocando aqui vários outros pontos, né? Mas queria dizer o seguinte: a gente vai conversar ao longo da semana, eu pretendo gravar pelo menos, né, mais alguns vídeos falando sobre como é que esse impacto dessa menina que nasce nessa família classe média que vai falir, né, uma década e meia depois, como é que é o impacto dela, como é que isso muda uma percepção de mundo, como é que isso gera revolta também, como é que a presença da Martineau traz questões familiares importantes, as escolhas dela, o livre pensamento, como ela gostava de dizer, a, qual a reação dos irmãos, né? O irmão que apoia, que é o mais velho, que diz, olha, vai largar agora os botões e a roupa para as outras mulheres, você é uma escritora querida, chama ela de querida, né? Com o primeiro artigo que ela publica, até o irmão caçula, que vai recriminá-la, porque ela ousa dizer que religião é uma coisa que é produto cultural, né? Isso em 1849, né, por aí, em que ela vai se distanciando, e quando ela chega na maturidade, ela fala assim, olha, nada do que eu acreditava na infância é verdade, nada do que eu acreditei na juventude é verdade, e eu só posso concluir isso a partir de todas as pesquisas que eu fiz, inclusive uma pesquisa que é muito importante para Martineau é a pesquisa que ela vai fazer na Ásia, né, e no Oriente Médio. Então, é muito interessante como é que esse nascimento, que nós estamos comemorando agora 222 anos de nascimento da Martineau, impacta na família dela, mas impacta também na Inglaterra, impacta na comunidade intelectual europeia, como é que isso vai circular em obras depois, né, mais tarde, quem é essa figura que surge ainda no século XIX, na primeira metade do século XIX, né, e é extremamente progressista em várias coisas, se posiciona,
pauta, debate, não foge das confusões, não foge das polêmicas. A Martineau não é uma pessoa polêmica, ela gostava de se referir a pessoas polêmicas como de forma pejorativa, né? Assim, é, com essa polêmica que ela considerava vulgar. Então, por isso, às vezes, ela é chamada de conservadora. Então, ela fala de pessoas escandalosas, né? Quando ela vai se referir a algumas pessoas especificamente, como a gente vai discutir aqui depois. Mas a Martineau nunca fugiu de uma polêmica, né? Ela estava envolvida na discussão da reforma da lei do milho, ela estava envolvida na discussão sobre a lei dos pobres, ela enfia de cara na economia política, depois ela enfia de cara na ciência da sociedade. Ela é polêmica porque ela vai criar um grande embate em torno do mesmerismo, né? Ela também vai, de certa forma, contribuir para a discussão sobre a frenologia, né? Ela, inclusive, deixa o corpo, né, e a cabeça para ser estudado pela ciência, né? Então, na verdade, assim, ela não está dizendo que essas coisas categoricamente são definitivas, isso não tem nada a ver com a teoria da Martineau, mas ela está dizendo que indícios sobre a vida dela, como é que ela geria a vida, levavam a entender que o mesmerismo, que é uma coisa que a gente pode discutir depois também, ajudava ela a controlar seu corpo, a controlar as doenças, enfim, várias coisas. Tem até um autor muito bacana, que é o John Payne, que vai falar criticamente, né, ele é um jornalista, e aí ele escreve um livro sobre como é que ele conheceu a Martineau, ela já com 50 e poucos anos, e aí ele vai na casa dela, de Noa, Colina, e visita ela e fala assim, aqui no sítio da Martineau, até as vacas são tratadas com mesmerismo, né? Então, isso é uma ironia, porque ela era, no final da vida, completamente demonizada pela sociedade, né? Como uma pessoa que não queria retornar para o seu vínculo religioso, que era livre demais, que era solteira, enfim. Tudo isso, o pacote inteiro. Esse é o nosso primeiro vídeo. Espero que tenha dado certo. Depois a gente conversa mais um pouquinho sobre a Harriet Martineau. Foi um prazer, gente. E lembrando, já está na nossa pré-cadastro o livro, volume 2, Economia e Sociedade na América. Mas para esse sair, quem ainda não teve a oportunidade de ter acesso ao Como Observar a Sociedade na América, volume 1, Política, contribua com a coleção Harriet Martineau, compre os livros, estão disponíveis no blog, estão disponíveis aqui no canal também. Basta entrar em contato e fazer a sua encomenda. É rápido, simples, tranquilo. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau.